Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai continuar falando aí das obras do William Shakespeare. Hoje a gente tem um poema aí, né, que é inspirado aí nessa obra. Nossa, gente, desculpa, eu tô bocejando aqui. De A Megera Domada. Aí tá o poema aqui e do lado de cá eu coloquei uma tradução. Talvez não seja a tradução mais, digamos assim, correta, né? Uma versão mais correta, mas não significa que vocês precisam usar essa, tá? Vocês podem pesquisar e achar outras melhores. Vamos para as questões. Bom, agora, nessa parte aqui, acho que é atividade número 1, né? Write the meaning of these words from the text. Então, essas palavras aqui estão todas lá no texto, tá? Então, a primeira aqui nós temos stare, olhar fixamente, né? Encarar. Depois nós temos essa outra palavra aqui, né? Dumb, idiota. Depois sick, enjoado. Dependendo do contexto, pode ser doente também, tá? Mas no contexto aqui cabe mais enjoado. Worse, né, que significa pior. Essa palavra talvez seja familiar pra gente. Eu não lembro se foi no terceiro ano, qual que foi, né, o ano que a gente falou disso aí, esse worse, que é um comparativo, né? Quando a gente estuda lá os adjetivos comparativos, superlativos, a gente falou muito disso aí. Agora eu não sei se é no primeiro, no segundo ou no terceiro ano. Acho que é no primeiro ou no segundo. Depois, a questão número 2. Quais as características de um poema? Bom, o poema normalmente é um texto escrito em versos, tem rima, ou não, né? Nem sempre ele tem rima, métrica ou ritmo. E é do gênero da poesia, tá? Número 3. Pela leitura do poema, percebe-se que o sujeito amado tem um relacionamento tranquilo ou não. Retire do texto duas frases que expliquem essa relação. Então, aqui, o relacionamento, gente, pelo que eu não li aqui com vocês, mas vocês devem ter lido aí, aparentemente é um relacionamento muito difícil, né? Muito conturbado e tal. Aparece a palavra lá, hate, várias vezes, né? Odeio, várias vezes. E aí, o trecho que eu usei, na verdade, não foi um trecho, mas eu coloquei aqui como justificativa, né? Que o autor usa várias vezes o termo I hate, ou seja, eu odeio. Aparentemente, esse parceiro odeia várias coisas no outro, certo? Aí não concorda com várias coisas, enfim, deve ter muita briga aí no dia a dia. Vamos lá para a questão seguinte. Agora aqui na 4, ó, para fazer a forma negativa em sentenças no inglês, usa o not ou os verbos auxiliares de formas abreviadas, tais como you're not, don't, didn't, entre outras. Leia novamente o poema e copie as frases em formas negativas. Bom, eu olhei por alto, tá? Não olhei muito profundamente. E achei essas aqui, né? I hate when you are not around and the fact you didn't call. E depois a outra parte. But mostly I hate the way I don't hate you, not even close. Alright? Então, esse trecho aqui. Talvez, pode ser que tenha algum outro, tá? Se tiver, você copie lá. Esse trecho que tem, né? Esses que citam aqui, né? You're not, don't, didn't, enfim. Número 5. O autor do poema quis... O que o autor do poema quis dizer com a frase I hate the way I don't hate you? Você já passou por uma situação assim? Primeiramente, você vai responder se sim ou se não, se você já passou por uma situação assim. E aí, assim, pelo menos no meu ponto de vista, ele quis dizer que apesar de odiar várias coisas na outra pessoa, ele não odeia essa pessoa, ele não consegue odiar essa pessoa. Muito pelo contrário, aparentemente ele tem afeto por essa pessoa, ok? Então vamos aí para número 5. Lembrando que aqui, gente, é só uma reflexão aqui junto com vocês, não necessariamente a resposta, ok? Vamos lá para número 6. Bom, nessa parte aqui, a gente tem a missão de construir aí uma poesia. Então aqui, você deve abordar o que você menos gosta nesse período de pandemia. Aí eu fiz, gente, um exemplo assim, muito bobinho, muito assim, nível ali de criança mesmo, tá? Não tenho dó aí pra poesia, mas só pra exemplificar pra vocês,
Usei algumas coisas que a gente viu no poema que a gente leu, tá bom? É uma ideia para vocês também, tá? Vocês podem usar algumas coisas aí que vocês leram no poema, enfim. Então ficou assim, ó. Every day is the same, I hate it. Ou seja, todos os dias são do mesmo jeito, eu odeio isso. Long time no see my grandparents, I hate it. Já faz tempo que eu não vejo os meus avós, eu odeio isso. I can't hug my friends, I hate it. Eu não posso abraçar meus amigos, eu odeio isso. And I don't even get hugs on my birthday, I hate it. E eu não posso ganhar abraço no meu aniversário, eu odeio isso. Passei por isso, viu, gente? Um desabafo aí, fecha parênteses. I don't know when this will all end. Eu não sei quando isso tudo vai terminar. But I hope that everything ends well. Mas eu espero que tudo termine bem. Então esse é só um exemplo bobo, só para vocês terem uma ideia de como vocês podem fazer. Tenho certeza que vocês podem arrasar aí criando de vocês. Então vamos aqui, nós já estamos indo para o final. Então aqui o livro A Megera Domada, além de várias adaptações do cinema, foi inspiração para os autores Valcir Carrasco e Mário Teixeira escreveram a novela Cravo e a Rosa, Rede Globo 2000, 2001, mantendo os nomes originais dos engraçados protagonistas, Petrúquio e Catarina. Vamos à questão 7. Você conhece outros filmes ou peças de teatros inspirados nas obras de Shakespeare? Bom, eu conheço alguns, né, porque aqui é pessoal, né, perguntando você. Conheço alguns, mas assim, normalmente não lembro o nome, assim, de todos, assim, de cabeça. Mas agora, dois que a gente sempre lembra é o Romeu e Julieta e o Hamlet. Mas se vocês conhecem aí outros filmes, né, outras peças teatrais aí, inspirados nas obras de Shakespeare, vocês podem colocar aí. Se vocês não lembrarem, dá uma pesquisadinha aí na internet, tá? Por exemplo, coloquem aí assim, adaptações inspiradas nas obras de Shakespeare. Aí tenho certeza que vai aparecer um monte de coisa, inclusive essa novela aí, né, do Cravo e a Rosa. Eu conhecia assim, não assisti, mas conhecia e não sabia que foi inspirada, né, nas obras de William Shakespeare. Achei muito legal essa informação e vocês podem estender na pesquisa de vocês. So guys, thank you so much. See you next week.